Boa noite. Excelente. Vamos dar início aqui ao nosso evento. Diálogos com a comunidade. Estamos aqui no dia 25 de setembro de 2025. Agradecemos aqui a participação presencial e a participação de quem vai depois estar acompanhando o nosso evento à distância. Nós temos hoje aqui uma discussão extremamente interessante, um convidado especial aqui para estar debatendo conosco. O nosso tema hoje é Desafios na área de finanças públicas para a cidade de Ribeirão Preto. O tema, essa discussão, esse evento aqui, Diálogos com a Comunidade, é um evento do programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade, o objetivo, de uma forma geral, é justamente esse. Nós temos discussões não apenas acadêmicas, com alunos, com pós-graduandos, com professores, mas também com a comunidade de uma forma geral, tratando temas que são de interesse não só acadêmicos, não só internos da universidade. Agradecemos a participação do nosso convidado, professor Dr. Fernando Oliveira Soares, que tem doutorado em Controladoria e Contabilidade aqui pelo nosso programa no ano de 2020, tem mestrado em Economia pela FGV em 2011, é contador pela PUC Minas e também economista. Então, é das duas áreas, Economia e também Contabilidade. Ele é ex-secretário de Finanças do município de Barretos e atual secretário municipal de Fazenda aqui da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Como o próprio secretário colocou lá no currículo, com orçamento de 5,1 bi. Esse já é o primeiro desafio, acho que na área de finanças públicas. Então, agradecemos a presença aqui, a participação do secretário. Doutor Fernando, então, por favor, venha conosco aqui, professor. Boa noite a todos, a todas. Uma felicidade estar aqui novamente na casa. Muito obrigado pelo convite, professor. Passei bons momentos aqui na graduação. Nossa, entrei em 2001 na graduação aqui em Economia. E finalizei o doutorado aqui no programa de Contabilidade e Controladoria no ano de 2020. E foi exatamente nesse momento que eu aventurei nesse mundo das finanças públicas. Antes de contar essa história, queria agradecer aqui também a presença do pessoal da Prefeitura, a Luciene, a Fernanda, o Gabriel, a Noeli, a Ana. Sempre um prazer aqui revê-lo vocês aqui também. Em 2020, eu estava terminando o doutorado aqui e teve a pandemia. Eu estava no ano anterior, 2019, eu estava planejando para fazer o doutorado de sanduíche, no exterior. Eu fui aceito na Finlândia, estava preparado para passar uns 6 meses na Finlândia, e de repente veio a pandemia e acabou com todos os planos, Eu acabei e nesse planejamento eu fiz uma viagem para melhorar um pouco o inglês, então eu fiquei 3 meses na África do Sul antes. Então eu fui no comecinho de janeiro de 2020 para a África do Sul, aí passei um tempo na Namíbia lá também, o país vizinho. E na volta aí desencadeou a pandemia de maneira bastante forte. E aí paralisou todas as atividades aqui lá no meu quarto, terminando a tese. E foi nesse momento que era o ano eleitoral, que eu recebi um convite da atual candidata lá da minha cidade para participar da campanha ali, orientar as questões de finanças, E acabou que foi nesse movimento aí que eu entrei nesse meio das finanças públicas municipais. Então, foi totalmente ao acaso, não foi nada planejado, mas foi um mundo que foi muito legal de ter participado, e vejo com
com muito carinho agora. Eu vou falar um pouquinho dos desafios da Secretaria da Fazenda aqui de Ribeirão Preto, né? A Secretaria da Fazenda, o município de Ribeirão Preto está prevendo o orçamento agora para 2026 de 5.600 bi, né? Então 400 milhões a mais em relação ao exercício desse ano, de 2025. Ribeirão Preto, dispensa comentários, é uma grande cidade, uma cidade com uma pujança econômica muito forte. O convite de estar aqui foi um convite que eu levei em consideração muito a cidade. Eu tenho parentes aqui, então eu tenho a convivência daqui desde muito cedo, mas estudei aqui na FEA, então isso contou muito. Certamente, se fosse um convite de outra cidade, eu não teria aceito, porque esse cargo, embora seja muito desafiador, ele cansa muito, né? Então, eu estava planejando já fazer outras atividades que eu aprendi no exercício dessa função. Eu queria passar do outro lado do balcão, né, para prestar o serviço que os municípios, muitas vezes, têm dificuldade de executar de maneira eficiente, né, com agilidade. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda atualmente tem 163 servidores, 4 subsecretarias, 15 gerências. Todos os cargos de chefias da secretaria são compostos por servidores efetivos, né? Eu sou o único servidor, né, da Secretaria da Fazenda, que é um cargo comissionado, que não é da própria Prefeitura de Ribeirão Preto. Eu acho muito interessante essa linha de... Primeiro, porque a qualificação dos servidores da Fazenda é muito boa, e a segunda, eu acho que é importante sempre a gente valorizar internamente os talentos que existem dentro de casa. Então, é assim que nós dividimos. Tem uma subsecretaria de tributos sobre imóveis. Aqui, basicamente, a gente está falando de IPTU. Temos uma subsecretaria de tributos sobre empresas imobiliárias, que seria os tributos de ISS. Estamos falando das taxas de funcionamento aqui das empresas. Tem uma subsecretaria de execução orçamentária. No processo de despesa do município, na execução orçamentária, existem 3 fases, que é a fase do empenho da despesa, a fase da liquidação da despesa e a fase do pagamento da despesa, né? Então, essa área, ela cuida do empenho, liquidação e pagamento das despesas da Secretaria da Fazenda, e a parte de liquidação, né, e o pagamento fica na outra secretaria, de todas as outras secretarias, né? Então, ela cumpre o papel da própria secretaria e faz o trabalho, né, dos processos das outras secretarias, de liquidação das outras secretarias. E, por último, né, tem a Secretaria de Tesouraria e Contabilidade. A tesouraria é o local onde se faz os pagamentos, né, do município. E a contabilidade, né, onde registra todos os movimentos contábeis. Bom, antes de falar dos municípios específicos, os desafios específicos da Secretaria da Fazenda, quais são os desafios do município? A gente coloca os desafios do município dentro de uma peça orçamentária que nós chamamos de Plano Plurianual, né, o PPA, que ele sempre começa no segundo ano de um mandato e termina no primeiro ano do mandato seguinte, né? Então, por isso que ele é de 2026 a 2029. E isso é muito importante, porque eu acho que a grande maioria das vezes, quando se entra uma gestão,
entra muitos gestores, né, os secretários, aqui a comissão do governo, que muitas vezes não tem tanta experiência com a máquina pública, né? Então, ter esse primeiro ano de aprendizagem, né, dentro do município, dentro do órgão público, se torna muito importante, né, para que o planejamento aconteça, né? Então, aqui nós temos 4 eixos de macro desafios, né? O primeiro eixo de governança e transformação digital. Primeiro tem um eixo de desenvolvimento econômico e inovação, de políticas sociais e políticas urbanas ambientais. Então, temos aqui o desafio de gestão eficaz, digital, transparente, equilíbrio do orçamento, governança, cooperação com parcerias com práticas ESG, né? Acho que todos vocês aqui devem... alguém não sabe o que é o ESG? ESG, né? Então, só reforçando, são aquelas práticas que valorizam, né, práticas de sustentabilidade, engajamento social e de governança, né? Previdência sustentável, que é um ponto que todos os municípios, aí também, né, o governo dos estados e o governo federal tem que tomar muito cuidado, que é uma despesa que está crescendo exponencialmente, por um motivo bom, né? As pessoas estão vivendo mais. Então, se as pessoas estão vivendo mais, né, a sobrevida, né, de aposentadoria ali se torna mais onerosa para os entes públicos. Tem a gestão do legislativo, que é a Câmara Municipal, aí já passando por desenvolvimento econômico e inovação, promoção de emprego, crescimento econômico, pós-trabalho, desenvolver educação profissional, técnica, tecnológica. No eixo 3, políticas sociais, educação básica com efetividade, qualidade, equidade inclusiva. Isso é um tema que eu gosto muito, né? O meu doutorado, ele aqui na casa foi em controladoria da educação. Então, a nossa proposta foi fazer uma alternativa de indicadores ao IDEB, né? Então, incorporando as questões de igualdade e inclusão, né? Diferenças de aprendizagem na educação. Então, é um tema que eu gosto muito. Saúde mais humanizada, preventiva, assistência social, acesso à moradia. Aqui em Ribeirão Preto tem um desafio muito grande de moradia, né? Tem bastante comunidades em situações de favela, então é um tema que realmente precisa ser olhado com carinho pelo município. Segurança pública, migrar para uma situação mais digital, mais moderna. A ideia é tentar seguir o caminho do Smart Sampa, né, de São Paulo, que tem as câmeras de reconhecimento digital, tem as câmeras que reconhecem a placa de carros furtados. Então, toda vez que passa no trânsito um carro furtado, a placa é analisada pelo sistema Detecta da Polícia Militar e aciona um alerta no Centro de Controle e Operação. Enfim, aqui já no eixo de políticas urbanas e ambiental, universalização do saneamento básico, promoção de sustentabilidade ambiental, bem-estar do animal, promoção de mobilidade urbana, construindo o Ribeirão mais resiliente. Aqui é um tema que ficou muito em pauta com a enchente lá de Porto Alegre, né? Então, foi um tema que foi muito discutido entre os municípios, como que se faz prevenção nos municípios. A pauta de defesa civil ganhou muita importância para os municípios se precaverem com sensores, né? Então, existem tecnologia que você coloca sensores nos córregos, sensores de fumaça para incêndio. Atualmente, a Defesa Civil já dá alertas nos celulares de todo mundo sobre possibilidade de tempestades, clima muito seco. Então, seguir nessa linha também de prevenção, construindo a Ribeirão Preto uma situação mais de prevenção de acidentes.
E promoção do circuito de cidade inteligente, né? Avançar nas pautas de cidade inteligente. Aqui a gente está associando as tecnologias, tanto de infraestrutura, de avançar nas questões de LED, de telemetria, na iluminação pública, de muralha digital da segurança, que eu acabei de falar, do Smart Sampa como exemplo, de avançar nas questões de energia solar, né, nos prédios públicos. Uma cidade inteligente não é só uma questão de tecnologia, né? É uma cidade que avança nas questões de governança, de sustentabilidade para melhorar a vida das pessoas e, obviamente, a tecnologia cumpre bem esse papel. Agora, em relação à Cefaz, eu coloquei 4 pilares aqui para a gente discutir. O primeiro deles é o planejamento, né? Implementar uma cultura de planejamento no setor público para que as peças orçamentárias não se transformem em meros instrumentos de ficção. Um dos grandes pontos de problema numa gestão pública é a falta de planejamento, né? Você tentar antecipar os seus projetos, fazer com que você reserve o orçamento financeiro para que aquele projeto seja concretizado sem nenhum problema de falta de recurso, garantir que você tenha uma capacidade técnica para executar aquele projeto. Acredite, eu já vi situações de que o município tinha o dinheiro disponível, mas não tinha o projeto para poder executar. Então, muitas vezes as pessoas acham que é só o dinheiro a limitação, mas não. A limitação de um planejamento é dinheiro, é tempo de execução, é mão de obra, é capacidade de executar um projeto também. É muito importante no planejamento de uma política pública, de um projeto. Esse segundo, para mim, é o mais desafiador entre todos, a execução orçamentária. Traduzir a ambição do gestor em instrumentos legais que não apenas sustentam os projetos, mas também permitam sua execução dentro das limitações orçamentárias e técnicas do município. Eu acho que esse, para mim, todo gestor, né, que a gente está falando do secretário, do político, né, do prefeito, na verdade, tem os desejos, tem o programa de governo e ele quer fazer, né, e precisa de uma equipe muito bem organizada, muito bem formada, experiente, para que consiga tirar esses projetos, né, sem onerar tanto as questões de estruturação jurídica, não sei qual o grau de familiaridade que vocês têm nos instrumentos jurídicos de uma execução orçamentária. Aqui eu estou falando de uma licitação, de um estudo técnico preliminar, de um termo de referência. São instrumentos jurídicos muito importantes e são difíceis, né? Para fazer bem feito é difícil. E isso é importante para dar segurança também para o gestor na ordenação da despesa. Enfim, o terceiro ponto, a administração tributária, né? Saber calibrar a alíquota tributária no nível correto, a fim de fazer a fim de que não onere de maneira demasiada o contribuinte e ele incorra em sonegação, né? E também, especialmente nesse momento, fazer a transição da reforma tributária, né, nacional, que nesse momento foi aprovada na Constituição, mas nesse momento está sendo feitas todas as regulamentações, com a previsão de iniciar como teste a partir de janeiro do ano que vem, né? E o último ponto, criar um ambiente de negócio favorável, né? Um ambiente de negócio é definido pela qualidade dos processos que permeiam o ciclo de vida das empresas, e é uma equação que envolve obstáculos ou os estímulos que interferem no ato de empreender e na capacidade dos negócios prosperarem. Ou seja, simplificar a abertura de empresa, simplificar a manutenção, criar incentivos
fiscais. É claro que a gente sempre tem que tomar cuidado na situação se esses incentivos fazem sentido em termos de desenvolvimento econômico e melhoria no mercado de trabalho para o município. Mas esses aqui são os 4 temas que eu vou focar hoje para a gente discutir. Eu vou fazer uma apresentação dos 4 temas, depois a gente pode abrir para um bate-papo, pode ficar à vontade, né, para a gente falar sobre isso. Então, o planejamento no setor público, ele tem 3 peças principais, que é o plano plurianual, que é um orçamento, uma previsão dos projetos do prefeito, né, durante os 4 anos. Então, a gente fala que é um projeto de médio prazo, aí, de longo, médio prazo. Nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como o próprio nome diz, ela dá as diretrizes para o orçamento, né? Todo ano se faz ela dá as diretrizes para o orçamento a ser feito no ano seguinte. E a Lei Orçamentária Anual, que é propriamente a lei nos detalhes mesmo. Então, as 2 primeiras são leis mais estratégicas, né, mais de diretriz, e aqui a gente traduz todas essa estratégia, essas diretrizes em números, né? Então, aqui a gente entra no detalhe dos valores, das reservas, do que a gente chama de dotação orçamentária. E, mais recentemente, na nova lei de licitação, foi criado um cara aqui chamado PCA, na Lei 14.133, de 2021, que foi sancionada em 1º de abril. Né? Todo mundo achou que era o dia da mentira, que nunca ia ser sancionada, mas com um pouco de atraso ela acabou funcionando bem. Então, aqui é o plano de contratação anual, que ela refina um pouco mais a lei orçamentária anual a nível de contrato, né? Qual que é a mensagem que essa lei passa para os gestores públicos? Não façam as coisas da sua cabeça, sabe? Nós queremos que você tenha planejamento, né? Até no nível de contratos, para você não ter nenhuma surpresa. É claro que imprevistos podem e acontecem ao longo da execução orçamentária de um ano. Então, pode ser que em algum momento possa ter uma enchente, um surto de epidemia, alguma emergência de defesa civil que faz com que aquilo que não estava previsto, né, se torne a prioridade. Então, o orçamento permite isso, né, que você troque essas rubricas ao longo do exercício orçamentário, mas é sempre importante cumprir, né, e ser orientado pelas peças orçamentárias que inicialmente foram planejadas no ano anterior. Em relação à execução orçamentária, só existem 2 formas de a gente gastar o dinheiro em uma prefeitura, no poder público. Ou é por folha de pagamento, ou é por processo licitatório. E dentro do processo licitatório, né, tem todas as suas modalidades ali de licitação. Mas, sob o ponto de vista jurídico, não existe nenhuma outra forma de a gente gastar. Dentro do processo de licitação tem algumas exceções que talvez não vale a pena comentar aqui, mas basicamente são essas 2 formas. E aí entra o grande desafio, né, de fazer toda aquela ambição, tudo que o gestor, né, no caso o prefeito, fez o seu plano de governo e foi eleito com aquele plano de governo, colocar em prática, né, dentro da legalidade, né, dentro do planejamento orçamentário e sabendo tirar, né, do papel esses projetos. Eu não tenho nenhuma... O foco aqui obviamente, as questões fazendárias, né, de finanças públicas, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o maior gargalo em qualquer prefeitura é a capacidade
das pessoas tirarem projetos do papel, sabe, sem correr nenhum risco jurídico, sem correr nenhum risco de mau planejamento financeiro e sem elevando em conta suas limitações técnicas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Todos os municípios têm, com muito rara exceção, nos maiores municípios, né? Aqui eu estou falando de São Paulo, estou falando das capitais, mas praticamente 99% dos municípios têm essa limitação. Né? Então, não basta ter o dinheiro, você saber escrever um instrumento jurídico bem feito para que você não faça um projeto ruim, não venha uma empresa ruim que faça as coisas que vão se deteriorarem de maneira muito rápida, mas também que saiba reservar os recursos e também tenha governança, né, a governança necessária para que esse projeto, essa política pública, se perdure, né, ao longo do tempo. Aqui, eu queria dar um exemplo. Na cidade que eu trabalhei anteriormente, em Barretos, eu fiz um projeto, foi um projeto chamado PPP de Cidade Inteligente, que é uma parceria público-privada. Foi a primeira parceria público-privada do Estado de São Paulo, em Cidade Inteligente. E eu comecei esse projeto no primeiro ano de governo. O objetivo era economizar recursos, né? Lá na cidade tinha um parque de iluminação pública muito ruim, com aquelas lâmpadas amarelinhas de sódio, né? E era muito caro, né, o custo. Então, o objetivo era, a princípio, dar mais eficiência, né, colocar um serviço melhor e reduzir o custo. E nesses estudos que foram sendo feitos, eu vi que algumas cidades de Minas Gerais estavam avançando nesses projetos de cidade inteligente, na qual incluía não só as luminárias, né, de LED, com telemetria, né? Telemetria é um chip que vai na luminária de LED, que avisa quando está queimada a lâmpada, ela aumenta a luminosidade ou reduz para economizar energia. Algumas têm até internet no poste. E no dia seguinte, a operação da empresa, ela mapeia todas as lâmpadas queimadas da cidade e já faz uma rota mais sustentável, que gasta menos combustível, né, com menor emissão de carbono. Além disso, as câmeras de reconhecimento facial, né, de segurança pública, internet nas praças, energia solar nos prédios públicos. Então, foi um projeto que começou no primeiro ano, em 2021, e ele está em execução até... Está na fase finalzinha, né, está se finalizando a parte de energia solar nos prédios públicos, mas foi um projeto extremamente complexo. Só para o estudo inicial foram mais de 2 anos. Tá? É preciso... Todas as parcerias público-privadas, uma concessão, todas as concessões, por lei, são obrigatórias fazer, no mínimo, 2 audiências públicas, né, para que a população fique sabendo do projeto. Então, para vocês verem, né, que, às vezes, o projeto demora. Toda a legalidade que precisa ser feito antes, toda a estruturação jurídica, a estruturação financeira, a estruturação técnica, demanda-se tempo. E se você negligencia qualquer uma dessas etapas, os riscos para o gestor, no caso o prefeito, né, que é o responsável pelo CNPJ da prefeitura, se multiplicam, né? E aqui a gente está falando de controle externo, né, do Tribunal de Contas, que fiscalizam as contas do município, né? Então, é sempre muito importante ter todo esse cuidado. Em relação à administração tributária, o que eu considero como objetivo estratégico? Educação fiscal, eu estava falando até com o João aqui, né, da Nexo. Você que gosta de educação fiscal, a nossa ideia é resgatar um projeto que eu acho que já teve, né, na prefeitura muito tempo atrás, nota fiscal paulistana. Não, paulistana não, nota fiscal Ribeirão Pretana.
na qual o objetivo é incentivar a população, né, os contribuintes, a exigirem a nota fiscal, né, principalmente de serviços, que é o imposto principal do município. E qual que é o objetivo disso? Pelo lado do município, é claro, garantir mais receita, né, que se transformarão em serviços públicos para a cidade, mais escola, mais remédios na saúde, mais buracos tampados no asfalto, enfim. E, por outro lado, uma questão de competição leal, né? Evitar a competição desleal a concorrência desleal entre as empresas. Então, tem empresas que pagam certinho imposto e essa que não paga nenhum imposto, ela está tendo uma concorrência desleal com quem cumpre todas as suas obrigações. E se todos pagam o imposto, é possível reduzir a carga tributária, né? Então, esse é o raciocínio. É que nem um condomínio. Se tem 10 apartamentos, tem 2 que não pagam, os 8 que pagam têm que cumprir todos os gastos de todo mundo. Então, esses 8 estão pagando a mais para custear também aqueles 2 que não pagam. Então, se todos pagarem, a alíquota tributária sempre vai ser menor. Liberdade econômica, a gente gostaria de avançar nas questões de simplificação, na abertura e manutenção de empresa, e também no trato com o contribuinte. Que um dos conceitos que a liberdade econômica fala? Ela fala da dupla visita, né, num estabelecimento. Tem o fiscal tributário, vai fazer uma fiscalização numa empresa, e aí ele percebe alguma irregularidade, né? Pode ser tanto do imposto, né, sonegação de imposto, ou qualquer uma outra de taxa de funcionamento. Ao invés dele de cara fazer a punição, né, o auto de infração, a multa, faz uma primeira visita educativa, né, e orientadora. E aí dá um prazo para ele se autorregularizar, que já se encaixa aqui com esse pilar aqui também, que é uma lei que eu já propus, né, tá para o prefeito lá tocar para frente, ou não, né, eu espero que toque para frente, que permita que espontaneamente não, né, o cara já foi lá, mas faça a regularização sem a multa. Então, se ele fizer a regularização daquela irregularidade num prazo de 30, 45 dias, ele fica livre da multa, regulariza, recolhe o imposto devido, mas fica sem a multa. Então, essa relação também de aproximação com os contribuintes, os empresários, seria muito importante. Adotar... Uma das coisas que eu percebi no município de Ribeirão Preto é que a lei tributária municipal é muito antiga, né, é de 1970, a original. E muitas coisas, né, foram avançando, tanto em termos de tecnologia, que precisam ser adaptadas. Então, eu sinto uma necessidade de se fazer renovações das leis tributárias, renovação da lei tributária municipal, algumas regulamentações que dê melhoria no fluxo de processo, né, que facilite tanto para o contribuinte recolher o tributo, né, de maneira mais rápida, como também da segurança jurídica, né, não ter aquela indecisão, dar mais objetividade nas eventuais dúvidas tributárias. E aí uma das coisas que eu vi em alguma cidade, não sei se foi na cidade de São Paulo, eles começaram a fazer súmulas tributárias. Da mesma forma que o Tribunal de Contas tem as súmulas explicativas, tem o processo licitatório, aí teve uma judicialização, e o Tribunal de Contas ele faz uma decisão, fala, o correto é isso, isso e isso. E aí ele publica isso para todo mundo, para todos os municípios que passarem por aquela situação, fala, o correto é essa linha. Então, é uma coisa que eu pretendo estimular também aqui em Ribeirão Preto, no pessoal da fiscalização fazendária, de que com eventuais disputas tributárias entre contribuinte e município,
a pacificação seja publicada para que novos contribuintes, né, já tenham esse conhecimento. Simplificação de processo, né, semana passada a gente fez o primeiro passo, um programa que o prefeito chamou de Simplifica Ribeirão. Nós migramos o sistema da prefeitura para uma plataforma da JUCESP, que é a Junta Comercial, que é uma plataforma do governo do estado, que tem o objetivo de fazer todas as análises de abertura de empresa no único local. Então, a Receita Federal lá já faz as análises. A abertura de uma empresa é um processo complexo, né? Então, tem a Receita Federal que tem que validar, tem a Vigilância Sanitária, em alguns casos, precisa validar, o Corpo de Bombeiros precisa validar, a CETESB, que é no meio ambiente, precisa validar, o município precisa validar, principalmente o que a gente chama de viabilidade locacional, que é a combinação da atividade econômica com o endereço, aquele quarteirão, aquele bairro, se é permitida aquela atividade econômica. Então, é um processo complexo. Migrando para essa plataforma, todos os entes conseguem confirmar de maneira mais automática, né, aquilo que é importante para ele. E no caso de empresas que nós chamamos de baixo risco, as empresas são classificadas em baixo, médio e alto risco. Baixo risco são aquelas empresas que não têm um risco de explosão, não têm um risco, né, de bombeiro, não tem risco de vigilância sanitária, não tem um risco ambiental. Essas empresas são consideradas de baixo risco, e aí é algo mais automático. A empresa pode abrir o empreendedor pode abrir uma empresa em até 3 minutos de sair com a inscrição municipal, ou seja, já pronto para poder exercer sua atividade, né? E aí, eventualmente, empresas de alto risco precisam previamente comprovar, né, toda a regularidade ambiental, né, seja qual for o risco que esteja envolvido com ela. Então, essas são as diretrizes mais estratégicas que a gente está trabalhando. E aqui, recapitulando aqui as questões de tributação, né, existe uma coisa... Tem alguém que é da economia aqui ou não? Você é da economia? Então, tem a curva de Laffer, já ouviu falar da curva de Laffer? Então, a curva de Laffer, ela fala sobre a alíquota tributária, né? Quanto maior a alíquota tributária, chega um momento que ela vai aumentando a receita do ente público, no caso que a gente vai focar no município, mas se ela passar da conta, né, se ela passar daqui, se fizer um imposto muito alto, começa a decair, né? Por quê? Vai expulsando as empresas, né, não consegue pagar, ou vai sonegando, né, melhor sonegar do que pagar o imposto. Então, a gente fala que existe um ponto ótimo de tributação, a gente não pode onerar o contribuinte, tem que ter um equilíbrio aí. E aquele raciocínio, se todos pagam, né, todos pagam menos, esse é algo importante. Então, os impostos têm que ser justos, tem que ser eficiente, ágil, descomplicado e fácil pagamento. Então, esse é um trabalho que eu vou ficar bem focado, né, nas questões mais tecnológicas para facilitar, né, o pagamento, né, e todos os trâmites de manutenção da empresa. Enfim, esse é um dos principais pontos. E a carga tributária no Brasil normalmente é alta, né, então é muito difícil aumentar qualquer tipo de imposto em qualquer uma das esferas, né, seja municipal, estadual ou federal. Então, é verdade que o governo federal está reduzindo, né, o imposto de renda, isentando até R$5.000. E aí, por último, falar sobre os pilares de melhorias do ambiente e do negócio, e aqui eu vou até fazer um case real, né? Então, aqui eu já vou pedir licença para poder falar do que eu fiz lá na cidade anterior de Barretos. Então, é importante para visualizar, e já não é um projeto, é algo que já é real lá, né? E depois eu posso demonstrar alguns resultados que foram bastante interessantes que nós obtemos lá. Então, a estratégia aqui que era governo digital, simplificação, incentivos fiscais, ESG Mindset, incentivos à inovação. Então, o que governo digital? O que foi feito lá em Barretos?
a gente criou uma carta de serviço, o site da prefeitura, com serviços da prefeitura inteira, de meio ambiente, de saúde, matrícula na educação, e, obviamente, né, da fazenda, de abertura, manutenção de empresa, pagamento de impostos, facilitando a vida das pessoas. Uma certidão, lá você digita o CPF, clica, já tira a certidão do seu imóvel, tira a certidão negativa de débito do seu CPF, é tudo automático, né, coisa que aqui em Ribeirão Preto ainda não é. Né, é tudo manual, me dá desespero. Né, e aqui, né, eu já passei por essa situação. Hoje eu vejo que funciona, mas demorou-se 4 anos para chegar numa situação dessa, né, de renovar todos os processos para que a gente possa melhorar o governo digital e a carta de serviço. Eu vi que foi criada uma nova secretaria, uma secretaria de comunicação, e ela já está preparando o novo site da prefeitura para caminhar nesse sentido aqui, né, e facilitar o governo digital. Um ponto que a gente está trabalhando aqui também é o pagamento de tributos com cartão de crédito. Também é uma novidade. Já foi aprovada a lei, né, é uma lei que eu fiz lá em Barretos e aí trouxe aqui para Ribeirão Preto também. É uma opção. O contribuinte ele pode pagar por Pix, pode pagar com dinheiro, pode pagar no boleto, pode QR Code e cartão de crédito. Né? E lá em Barretos foi um sucesso muito grande, porque no caso do IPTU, quem pagava à vista tinha um desconto, né? Tinha desconto que chegava, sei lá, 30%, assim, era um desconto muito bom. E aí a pessoa podia pagar à vista com o cartão e parcelar no cartão. Ou seja, a prefeitura recebe à vista o dinheiro, né, em até 2 dias úteis, e o contribuinte parcela até 12 vezes. Então, era muito vantajoso. Ele pegava os benefícios do à vista, né, e parcelava no cartão. E, pelo lado da prefeitura, o melhor dos mundos ficava sem o risco de crédito, né, um risco de inadimplência. O risco é totalmente na instituição financeira. Então, aí eu lembro que, na época, saiu no jornal que a modernização ganha o benefício, aí tinha um apelo de sustentabilidade que o cara podia fazer de casa, não precisava ir para a prefeitura, economizava gasolina, não emitia gás carbônico no mundo. Então, teve uma reportagem que foi muito interessante, que ele pegou várias situações, né, nesse case aqui. Liberdade econômica, a gente plantou a lei de liberdade econômica, que deixa claro, né, e um ponto que é muito importante, um ponto que eu já falei para o prefeito, né, que a gente tem que fazer uma harmonização das legislação municipal com a do Estado. Tem um programa do governo do Estado chamado Facilita SP, que ela já passou pela triagem do Corpo de Bombeiros, da Receita Federal, da Vigilância Sanitária Estadual, do CETESB, que cuida do meio ambiente, e já classificou todas as atividades econômicas, que a gente chama de CNAE, né, que é o código pequenininho ali das empresas, o que é baixo, o que é médio, o que é alto risco. Então, agora, no município, a gente precisa harmonizar isso para que fique automático, né, e simplificado todos os trâmites de manutenção. Né? A primeira fase que nós conseguimos foi a de abertura. Então, a abertura de uma empresa em até 3 minutos, se for o caso baixo risco, mas na manutenção ainda, todo ano que tem que fazer a validação das licenças e alvarás de funcionamento, vigilância sanitária, bombeiros, meio ambiente, isso ainda não está automatizado, e para que isso seja muito rápido, ágil, né, e simples, o caminho é harmonizar com as regras do governo do Estado. De maneira geral, toda vez que você cria uma regra específica no município, você burocratiza o processo. Então, sempre que for possível harmonizar as leis municipais com o Estado ou com o governo federal,
é o caminho mais adequado. É claro, se a cidade tiver alguma peculiaridade, e aí o secretário, sei lá, tem muita montanha na cidade, então o secretário de planejamento, de engenharia, meio ambiente faz alguma questão adicional, mas não tendo nenhuma peculiaridade muito forte, isso poderia ficar 100% harmonizado com o governo do Estado Federal. O outro incentivo fiscais, isso aqui agora talvez não faça tanto mais sentido, porque vai entrar a reforma tributária nacional e vai eliminar toda essa guerra tributária que os municípios tinham, né? Então, lá em Barretos a gente fez para atrair novas empresas a isenção de alguns impostos, em contrapartida de empregados com carteira assinada, isentamos todos os mês lá não paga nenhum tipo de taxa, né? Esse teve um resultado muito positivo, tanto de formalização quanto de crescimento. E o MEI é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu queria dar ter um carinho maior aqui também em Ribeirão Preto, porque o MEI ele cumpre um papel social muito interessante, né? Então, com um preço umas alíquotas muito baixas, né, de recolhimento de tributos ali da DARF federal, se eu não me engano, acho que é uns R$60 por mês. Você tem toda uma segurança social, uma seguridade social para aposentadoria. Então, é algo muito interessante, além de, obviamente, né, incentivar o empreendedorismo. Sempre a porta de entrada aí do empreendedor é começar pequeno, né, na maioria das vezes. Além dessa questão do empreendedorismo, incentivar o empreendedorismo, também tem a questão social, né, de seguridade social. Outra coisa que a gente estabeleceu como meta foi ter o mindset de sustentabilidade. Então, aderimos formalmente, e aqui em Ribeirão Preto também, né? Então, isso aqui, todas as leis orçamentárias também vão estar formalmente comprometidas com os objetivos de desenvolvimento sustentável, Pacto Global e Cidades Resilientes, né? Esses 3 programas são programas da Organização das Nações Unidas, da ONU. Então, no orçamento do município está esse compromisso de buscar esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, não sei se vocês estão familiarizados, são 17 objetivos que a ONU deu como diretriz para serem alcançados até 2030, né, para o mundo, né, para o mundo inteiro. E é claro que a gente vai traduzindo e vai colocando indicadores que traduzam cada um dos 17 objetivos para dentro do município, para dentro do Estado, para dentro do governo federal. Então, esse compromisso com a sustentabilidade é algo muito importante. É algo que hoje faz com que o município ganhe emendas parlamentares, né, de deputados, faz com que o município seja mais atrativo para empresas que valorizam essa pauta, né, como processo de decisão, de instalação de empresas. Enfim, são fundos, tem como pré-requisito esses compromissos também. Então, aquilo que, se o gestor público não tiver atento, né, ele perde grandes oportunidades para o município, né, que vai desde recebimento de verba, de fundos, até redução na taxa de financiamento de um eventual empréstimo. Então, tem muitas políticas que valorizam essa pauta hoje em dia de sustentabilidade. E uma outra pauta também, que essa foi muito legal lá, foi o Inova Barretos, que foi um decreto que nós fizemos de inovação. O que é o sandbox, né? Um sandbox regulatório. O sandbox é um incentivo para a inovação. É você criar um ambiente experimental dentro do município. Então, eu tenho uma empresa inovadora, tenho uma startup, não sei o quê. E um dos grandes problemas das empresas inovadoras é testar o seu produto ou serviço. Ela não tem onde testar, muitas vezes, né? Então, o que o município faz?
eu flexibilizo todas as minhas regras e te dou à disposição todos os equipamentos públicos para você testar. O que eu chamo de equipamento público, né? Eu chamo escola, posto de saúde, hospital, praça, parque. Você quer testar seu produto, fica autorizado seu produto, você não paga nada, só não pode cobrar o serviço ou o produto ainda, né? Porque você está testando, está em ambiente experimental. E quando eu fiz... Aí, um dos processos, né, uma das modalidades de licitação, a gente chama de chamamento público. Né? Tudo na gestão pública, primeiro você tem que ter o princípio da legalidade. Né? Não, tem alguém que é formado em direito aqui? Enfim, uma das coisas que quem for para o setor público mais vai aprender é coisa de direito e lei. Então, tempo todo você tem que ficar... Você só pode fazer aquilo que está na lei. Né? Então, é diferente do privado. O privado você pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. No público é diferente, é o inverso. Você só pode fazer o que está na lei. Se não tiver na lei, você não pode. Então, aí tem que criar o decreto primeiro, criamos, aí fizemos o instrumento licitatório, que é o chamamento público. E, nesse momento, meu objetivo era tentar atrair empresas ligadas ao projeto que eu estava desenvolvendo, que era da cidade inteligente, né, a PPP de cidade inteligente. Então, eu estava imaginando, vamos fazer atrair empresas de drone, de entrega do iFood por drone, sei lá, internet nos postes. Mas, para minha surpresa, se candidataram 10 empresas, né, solicitaram, e todas elas, eu acho que só tinha uma que não, acho que era uma da área jurídica, mas as outras 9 eram tudo da medicina. Tudo de medicina, Ana, você acredita? Então, assim, era teste... E aí eu arrepiei os cabelos. Falei, nossa senhora, as pessoas vão querer testar medicamento aqui, vai querer... Vacina, eu estou ferrado agora. Aí eu falei, breca o negócio aí que eu preciso de um parecer jurídico agora. Aí chamei os procuradores, né, que são os advogados do município. Falei, tem um problema aqui, tem um monte de empresa da área de saúde, eu estou com medo agora, o que a gente faz? Né? Então, tinha uma startup de ressonância de câncer de mama, tinha um aplicativo que chama Tiabet, que era de diabetes. É um negócio, foi até um nome legal, né? Tiabet. Né? E era para medir diabetes, e aí tinha um totem nas praças. Tinha um de sensor para ver se vacina tinha vencido ou não, né? Se a temperatura das geladeiras, dos postos de saúde, dos hospitais, estava na temperatura correta, para não estragar as vacinas, os remédios. Então, tinha diversos assuntos. E aí, a gente teve que... Aí eu lembrei que nas universidades tem o comitê de ética, né? É o CEP, né? Que chama, né? Aí eu falei, nossa, eu vou pedir ajuda para o CEP. Aí entrei em contato com o Hospital de Câncer lá de Barretos, preciso de uma ajuda, aí vocês têm o CEP. E aí eles fizeram toda a parte de ética, se tinha risco ou não, se precisava de... Porque o sandbox, ele flexibiliza as leis e os regulamentos do município, mas muitos, e a maioria, e esse depois eu entendi o porquê que veio tanta gente da saúde, porque eles são muito regulamentados pela Anvisa. Né? E aí alguns precisavam de uma autorização a mais da Anvisa. Né? Então, o município, junto com a empresa inovadora e o Comitê de Ética, fez um pedido para a Anvisa flexibilizar durante o período de tempo. Então, foi algo muito interessante, muito legal que nós fizemos lá. Então, passando rapidinho aqui para a gente começar o bate-papo. Né? Então, o governo digital que foi implantado lá, IPTU digital, ITB digital, domicílio tributário, enfim, um monte de coisas muito legais. Abertura de empresa, você clica no terreno aqui, como se fosse um Google Maps, aí você clica no terreno, já dá todas as possibilidades de atividades econômicas que você pode ter no município. Isso aqui é o que a gente chama de georreferenciamento do município. Né? É muito prático. Aqui
alguns outros projetos, de liberdade econômica, o PPP, o Sandbox. Names Right também, aqui em Ribeirão Preto também tem, mas lá a gente fez o Names Right, que é fazer com que os prédios públicos tenham um sobrenome, né, e em troca o patrocinador dá um dinheiro para a prefeitura ou se compromete com a manutenção dele, né, com a infraestrutura, criam. E lá a gente fez um teste com um campo de futebol da Várzea, né, então tinha a Arena Mercadinho, não sei das quantas, foi bem interessante essa relação também. Aqui é uma das primeiras resultados aqui da implementação da liberdade econômica. Estão caindo drasticamente aqui o tempo de abertura de empresas, depois melhorou um pouco mais ainda. Aqui todas as formalizações que fizemos de sustentabilidade, né, nas peças orçamentárias. Aqui o Sandbox, está explicando o que é, e aqui os prêmios que foram alcançados. Essa semana, na verdade ontem, né, eu estava lá em São Paulo, aí Barretos ficou em 28º no ranking de do Smart City, né? Então ficou em 33º no ranking nacional de Smart City. Então a gente nem aparecia no mapa, depois foi melhorando, 98, 48, 33, ganhou-se o selo. Ficou em terceiro lugar entre as cidades de 150 mil habitantes e ganhou o selo de cidade inteligente. O ranking de competitividade, mesma coisa, fomos melhorando com o tempo. Portal de transparência, selo ouro. Então, tem vários benefícios. Até a gente fez uma parceria com a LEPS aqui, né, que é o Laboratório de Economia Social, que teve bons resultados. Então, o Barretos bateu todas as metas educacionais do IDEB, Plano Nacional de Educação, alfabetização na idade certa, Prêmio Sebrae. Então, foi uma parceria muito legal aqui com os professores da FEA, né, no caso aqui relacionado à educação. Enfim, esses aqui foram alguns benefícios que nós alcançamos, seguindo aquelas linhas, né, principalmente aquela de melhoria no ambiente de negócio. E agora, professor, eu passo a palavra para o pessoal aí, se quiser interagir com a gente. Excelente apresentação, uma discussão muito boa e providencial, né, Fernando? É o que acho que a gente precisa ter para discutir agora as cidades, né? Vamos abrir para um debate, dar a oportunidade para todo mundo poder aproveitar aqui a participação conosco do secretário. Eu gosto bastante desse modelo de caixa de areia, né, modelo de sandbox, né? Tem até uma lei federal que já possibilita isso, né, e o setor público, que é bem interessante ver essa iniciativa, porque o setor público ele é o oposto, né, do sandbox, né? O setor público ele é extremamente burocratizado e avesso à inovação, né? Porque tem muita burocracia, por isso que o setor privado quase sempre inova, né? E o setor público não. Mas eu quero trazer um outro ponto de vista, né? Que o setor privado ele inova com o objetivo de ganhar vantagem competitiva. Esse é o objetivo do setor privado. Ele quer um novo produto, um novo software, quer um novo serviço, etc. Porque ele ganha, né? Ele tem um ganho. O setor público não, necessariamente. Ele não tem essa vantagem competitiva como objetivo principal. Mas essa acho que é a principal força do setor público. Porque o setor público ele não compete, ele colabora. Então, quando você mostra o caso de Barretos aqui, eu acho que esse é um exemplo, né? E a gente olha para o caso de Barretos, a gente olha, poxa, vamos fazer igual, vamos aprender juntos, vamos desenvolver algo bacana, etc. No setor privado isso não acontece. Isso a própria literatura de inovação discute, né? Qual é a força do setor público na área de inovação? Colaboração entre os governos, entre as áreas, né? E me parece que nos últimos anos, sei lá, 10 anos para cá, o tema inovação ficou na mesa. Assim como o ESG, né? Preocupações de sustentabilidade, inovação sempre está na mesa, muito bem visto. Eu vou colocar um desafio
acho que adicional, que passou, né, Fernando, aqui pela sua apresentação, mas o nosso contexto do setor público municipal, né, a gente está falando do desafio de Ribeirão Preto, passa pela complexidade regulatória que a gente vem acompanhando nos últimos, 15 anos, né? A quantidade de mudanças legais e a velocidade com que as mudanças legais e tecnológicas de compliance, etc., que sobrecarregam, né, a administração pública municipal, é uma coisa espantosa. A cada ano nós temos novos sistemas, novas informações, novas prestações de conta, e etc. E o que nós temos observado já com base na literatura e resultados, né? Que o setor público ele, também, né, não é característica só do setor público, mas nós estamos nos transformando em organizações cujo foco foi perdido, né? Porque a organização agora está se preocupando em ser auditável. Eu quero estar atualizado com prazos, deadlines, etc. Vou dar um exemplo bem simples aqui, tá? Nosso aqui. Eu pego um programa de pós-graduação. Quanto tempo a gente discute pesquisa, produto, resultado, etc. Quanto tempo a gente discute Sucupira, CAP, CNPq, relatório? As organizações, elas começam, então olha para a prefeitura. Eu fico, muitas vezes, pensando, tribunal, isso aqui, eu tenho que mandar o SICONF, e uma sopa de letrinha, etc. Isso não é uma característica nossa só, mas, assim, a velocidade como isso está acontecendo nos últimos anos, né, a quantidade de mudança, em algum momento parece que vai ter alguma ruptura, ou não, pode ser que as coisas convirjam, né? A gente tem aí Mas a pressão regulatória, junto com a automatização nesse acompanhamento, eu consigo saber se você está fazendo, né? Olhando eu como setor público, né? Enfim, acho que são desafios ali que realmente a gente acaba tendo que lidar, né? Bom, mas deixa eu parar de falar, agradecer novamente aqui ao secretário pela excelente apresentação e abro para perguntas aí da plateia. Nós temos microfone, é só levantar a mão, tá? Não, eu só tinha chamado ele para pegar o microfone. Aí você apareceu ali. Boa noite, tá funcionando bem. Boa noite, secretário. A minha pergunta, né, ela tem a ver com esse eixo do planejamento e administração tributária, né? Tendo em vista que a LOA, né, é uma das peças mais importantes para o planejamento e a previsão de receitas, né, é uma parte central também da LOA. Então, assim, pelo que eu ando conversando, às vezes com algumas pessoas, né, ou ando lendo, eu percebo que esse planejamento na parte da receita, né, ele poderia inovar um pouco mais, principalmente porque nós estamos vendo aí reformas acontecerem, transições tributárias, né? E no âmbito aqui municipal, qual é o tipo de método que se usa para previsão de receitas? Porque, assim, enquanto academia, seria interessante a academia investigar metodologias, né, de previsão de receitas tributárias, por exemplo, como IPTU ou qualquer uma outra, tendo visto que essas dinâmicas podem mudar, né? E tem metodologias para isso, para investigar rupturas, né, quebras dessas receitas, né, ou técnicas de previsão, né, das mais simples aí, né, suavização exponencial, a ROLT, né, ou outras, né, mas talvez tenha um descompasso, né, entre essas técnicas que pairam no mundo acadêmico, isso é comum em finanças corporativas, né, mas não sei a que ponto o setor público vê isso, né. Talvez, antigamente fizesse a previsão, né, aí faz um ajuste com inflação, alguma coisa assim e tal, e agora, né, com essas transições aí do IBS, né, talvez force um pouquinho, né, a repensar o orçamento, essa parte de previsão. Como é que você encara aí essas dificuldades nessa previsão e que tipo assim de pesquisa a academia poderia fazer, né, para
ajudar, que poderia ajudar os entes públicos, seja Estado, União, municípios, né, tendo em vista as reformas todas? Boa noite. Qual que é o seu nome? Rafael, muito boa pergunta. A previsão orçamentária, principalmente do lado da Receita, né? Na verdade, você falou muito bem, né? A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, em qualquer ente, qualquer município, seja no Estado, no governo federal também, ela começa, estima-se a receita e fixa a despesa. Então, né, o primeiro passo é sempre estimar a receita, né, e o orçamento precisa ser equilibrado. E aí a linha final lá, orçamento, receita total igual despesa total. A gente utiliza bastante metodologia para poder fazer a estimativa de receita. É claro que a gente tem uma análise no seguinte sentido. O tempo que a gente vai demorar para fazer qual que é o custo-benefício de um adicional de precisão ali da receita e o tempo despendido, né? Mas a gente faz análise de sazonalidade, isso é muito claro, por exemplo, no IPTU. Né? O IPTU é praticamente igual em todos os municípios. Então, você vai ver o recebimento do IPTU é muito alto agora nos primeiros meses, porque uma grande parte, né, nos primeiros meses de janeiro, fevereiro, março, uma grande parte paga à vista, então já gera uma gordura, e depois vai caindo e se estabiliza num patamar até o final do ano. O ITR, por exemplo, que tem um repasse, normalmente, se eu não me engano, entre agosto e outubro. Então, tem algumas sazonalidades, né, repasses e também de atividade econômica. Se algum município ele tem algum fator turístico, né, sazonal também, é uma cidade turística, por exemplo, Florianópolis, certamente vai receber muito ISS no verão, né? Então, a sazonalidade é um ponto. É claro, a gente tem que analisar projeção de inflação. E aí a gente já tem um grande passo, né? O Boletim Focus. Vocês conhecem o Boletim Focus? O Boletim Focus já é um trabalho que o Banco Central faz, que recebe todas as semanas as estimativas de variáveis macroeconômicas dos agentes econômicos do país, e ele faz uma média ali de qual que é a previsão. Então, a gente utiliza muito o Boletim Focus, que já dá um atalho para nós, né? E a gente tem um carimbo ali, uma grife também. Ó, não a gente está falando, é o Banco Central. Né? Então, sempre ter uma grife como Banco Central é interessante. Mas é isso. E, obviamente, né, um histórico passado. A gente, a partir do histórico passado, ver como que foi o pagamento de IPTU, de TBI, de taxas, de repasse do governo federal, repasse do governo estadual. Isso é importante e ajuda muito. Né? Então, e as previsões, assim, pelo menos do que a gente chama de tesouro, né, que é o recurso municipal, é possível prever com um certo preciosismo. Acho que a gente consegue prever bem a parte do tesouro. A parte mais difícil são os repasses do governo federal e estadual, porque muitas vezes tem um componente político, né, de aproximação de um governo com o Estado, com o governo federal, e aí essa cidade pode receber mais ou menos, né? Então, esses detalhes é mais difícil da gente prever. E aí, por esse motivo, pelo princípio do conservadorismo, a gente só coloca no orçamento quando de fato chega o recurso. Mas é mais ou menos isso. Eu queria aproveitar a pergunta do Rafael, principalmente com essa última fala, secretário. A literatura vem mostrando o seguinte: os municípios estão sendo muito pouco beneficiados da evolução da infraestrutura digital nos últimos 20 anos. Por quê? Porque cada vez mais estão ficando sobrecarregados, né, mas o benefício ainda é pouco percebido em aspectos práticos, né, etc. Esse é um. Então, eu vou dar um exemplo do Paraná. Quando eu estou lá no Paraná, eu entro no site do governo do estado do Paraná, eu tenho lá o IPTU de Londrina para 26. Eu tenho o ICMS de Londrina. IPTU, desculpa.
o ICMS, o IPVA de Londrina, etc. Ou seja, o próprio governo do estado já disponibiliza as receitas previstas para os entes, etc. Pegando isso como exemplo, né, nós precisamos ter isso já está disponível. Quando o governo fecha o seu orçamento, ele já sabe qual vai ser de todos, né? A nova lei de finanças prevê isso, de certa forma, porque ele deu um prazo escalonado diferente para União, Estados e municípios para terminar os seus instrumentos de planejamento. A ideia é que tenha, né, uma informação sendo aproveitada nos outros níveis de governo. Mas isso ainda não é uma realidade. Mas aí o Rafael trouxe um outro ponto que acho que fica como algo para se pensar, né? Quais são os temas de pesquisa que essa sempre é uma grande questão. Na academia, a grande preocupação é a lacuna entre o que a gente faz e o que aquilo é aproveitado. Eu estava num evento em São Paulo ano passado, e nós estávamos com o pessoal do governo do estado aqui, na Ampiconte, né? E num debate sobre endividamento, eu perguntei para o subsecretário de dívida, que estava lá conosco, eu perguntei se eles já tinham lido pesquisa acadêmica para resolver algum problema do governo, né? E, incrivelmente, ele lembrou de 2 pesquisas. A gente ficou até feliz, né? 2 pesquisas acadêmicas e tal. Mas acho que essa é a grande questão. Nós temos uma discussão interna dessa distância entre a academia e a prática, sendo que quando a gente olha para a sociedade, tem muitos problemas que a gente deveria resolver. E a gente fica, muitas vezes, aqui, aluno de mestrado, doutorado, TCC, né? Iniciação científica, a gente cria problemas, inventa problemas, né? Então, acho que é um desafio que o Rafael trouxe aqui, acho que faz muito sentido, né? É isso mesmo. E só complementando também, principalmente as peças plano plurianual, o LDO, se você pegar, principalmente das cidades grandes, né, as capitais, a nossa aqui de Ribeirão Preto também tem um componente muito grande de pesquisa. A gente faz uma pesquisa muito aprofundada da população, dos diagnósticos, dos riscos que podem ocorrer num orçamento. Então é muito interessante essa... pouco negligenciada, né, com o patinho feio das peças, né, o LDO. Mas o dia que eu vi que o Tribunal de Contas valoriza bastante ela, eu passei a dar mais atenção e são bons instrumentos para aprender a gestão pública, sobretudo o planejamento. Boa noite, professor Fernando. Eu queria te fazer uma pergunta que é voltada já a essa parte da reforma tributária. O Cefaz, como assim, um órgão fiscalizador, quais que são as principais medidas que estão sendo adotadas para se adaptar a essa mudança da reforma tributária, né? Que vai ter tanto a mudança da logística, né, dos tributos, que anteriormente o município produtor ele tinha um benefício maior do que o consumidor, né? E agora nessa mudança ela já está trazendo talvez um benefício para os municípios que consomem mais. Sobre a reforma tributária, eu vejo que Ribeirão Preto está numa situação privilegiada, porque é uma cidade que tem um turismo de negócio, um turismo de educação, muitas universidades, muita gente de outras cidades, tem um turismo de lazer, né, um turismo de saúde, cultural, tem turismo de tudo. Ribeirão Preto tem uns 730 mil habitantes, né, mas com certeza chega a 1 milhão. Ou seja, agora que mudou a forma, né, de fazer a apuração tributária, antes era no local produtor, né, agora é no destino. Ribeirão Preto, eu acho que está numa situação confortável, né? Não vamos dizer que vai ser mil maravilhas, mas uma posição melhor do que muitos outros municípios. Quais são as ações que nós estamos fazendo lá para se preparar para a reforma tributária, né? O ano que vem começa a reforma tributária de maneira mais como um teste sistêmico, né? Então vai ser cobrado 1%, né? A somatória de 0,9 e 0,1 dá 1% do CBS e do IBS.
para testar toda a tecnologia e fazer os primeiros estudos, né, de arrecadação, de impacto. Mas a gente está um ponto muito que a gente está se preocupando muito é com a arrecadação, porque criou-se um fundo de transição durante 50 anos que, se por algum motivo, né, Ribeirão Preto receber um IBS, né, um imposto de bens e serviços inferior do que ele recebia, ele vai ter esse seguro. E para a construção desse fundo, né, como se fosse o seguro dos municípios, vai ser analisado a média de recebimento entre 2019 e 2026. Então, nós temos aí mais 1 ano e 3 meses, praticamente, para aumentar essa média aqui, né, para ter um seguro maior. Então, uma das ações que nós fizemos foi o refis, né, o refinanciamento, recuperação fiscal dos clientes, para poder colocar dinheiro no cofre da prefeitura, e o que vale é caixa, tá? Não é competência, é o dinheiro que entra no Tesouro Municipal mesmo. Para a gente aumentar essa média, então essa foi a primeira ação. Uma segunda ação que a gente está trabalhando é a nota fiscal Ribeirão Pretana, resgatar esse conceito, e aí a gente vai disseminar de maneira educativa. É importante pedir a nota fiscal, né? Mas, no fundo, é a reforma tributária também que a gente quer aumentar isso para formalizar o recebimento. Tem uma ação junto com a Procuradoria que a gente chama de transação tributária. O que é? É um refis mais forte. Os procuradores, que são os advogados do município, eles vão selecionar setores do município que estão com atraso, sei lá, a pessoa que está com 5 anos com o IPTU em atraso. Fala, ó, vou te dar o cheque mate. Ou você renegocia com esse desconto aqui, senão a gente vai tomar o seu imóvel. Então, vai para uma situação um pouco mais agressiva daqui a pouco. E lá em São Paulo também fiz umas reuniões para entender um pouco mais a questão que a gente chama de securitização da dívida ativa. Esse é um assunto mais complexo, né, que ainda não está muito claro, né, as vantagens para o município. Então, são essas linhas assim, mais imediatas, né, para a gente aproveitar essa média aí que vai acontecer de 2019 até 2026. Perfeito, obrigado. Só aproveitando agora sobre essa questão da gestão, né? A gente vê que os municípios, assim, sua grande maioria, tem falhado na questão da gestão de planejamento. Você acredita que, assim, eu já li algumas coisas sobre a centralização da organização talvez de pequenos municípios? Você acredita nessa possibilidade? Porque talvez não seja um problema tão grande para os municípios maiores, mas para os municípios menores, essa questão do planejamento costuma ser bem mais complexa, né? Eu penso que o planejamento é problema em todos os municípios, inclusive nos grandes. Se a gente tomar como verdade, né, em um bom indicador, né, o IGM Plan lá, IGM Plan é um indicador de qualidade no planejamento do Tribunal de Contas. Eu acho que não tem nenhuma cidade com nota máxima, que é a A, nenhuma com a nota B+. E talvez tenha, sei lá, pelo menos no 465 municípios do estado de São Paulo, deve ter no máximo uns 5 assim, com nota B, né? Então, assim, quase todos os municípios estão com a pior nota, que é a nota C, né? E Ribeirão Preto também está nessa situação, porque é muito difícil mesmo, né? Eu acho que o Tribunal de Contas precisava rever essa metodologia aí, que talvez seja muito mais legalista, né, do que legalista, assim, de cumprimento das leis, do que realmente de planejamento eficaz. Mas o primeiro passo que a gente está dando em relação ao planejamento, por exemplo, é reformulando todo o orçamento municipal. A gente reconstruiu todo o plano de contas da Receita, todo o plano de contas de despesa, né? Até a Ana aqui. A Ana é a funcionária da CODERP, que está por trás, né, dos sistemas ali da prefeitura, nos deu uma boa ajuda. Penso que o orçamento de Ribeirão Preto, a partir do ano que vem, vai ficar muito bom, muito organizado. E isso é um primeiro passo também para o governo digital, né? Não adianta, até aquele ditado, o pessoal da tecnologia, né? Garbage in, garbage out, né? Lixo entra, lixo sai. Então,
a higienização, os cadastros, né, e a organização dos dados numa prefeitura é muito importante para você dar outros passos. Mas, enfim, em relação a planejamento, é algo que a maioria dos municípios é muito precário e precisa melhorar. Mas a sua percepção, ela faz sentido, porque quando a gente está no município pequeno, a gente tem uma percepção que ele é um problema de município pequeno. Acho que é mais nessa linha, né? Mas não. E eu vou aproveitar, Fernando, a sua fala, que você resgata o IEGM, só para lembrar que a gente tem aqui um projeto que a gente começou agora esse ano, que é aqui da USP, nosso aqui da FEARP, pelo IA USP, com o tribunal, com o IRB, o Instituto Rui Barbosa, que o Tribunal de São Paulo está junto, né, que criou o IEGM, que é para ajudar a rediscutir, validar o IEGM. Né? Então, o I-Fiscal, o I-Plan e todos os indicadores, né? Todo esse mecanismo que aqui em São Paulo ganhou uma força, reprova contas, né? Ganhou uma força muito grande e nós estamos nesse projeto agora. Eu acho que ele entra como um critério de desempate, né? Se por algum motivo os conselheiros tiverem dúvida, ele usa para reprovar as contas, né? Nós temos uma questão só de horário, então acho que eu vou abrir só para mais uma pergunta, se houver. Até porque a gente combinou com o secretário até 8h30 e tem aulas também aqui na sequência, né? Mas a gente teria mais uma pergunta aí. Quando a gente fala que só falta uma, aí inibe, né? João? Fernando, como é que você tem duas formações, né, se eu não me engano, economia e contabilidade, é isso? Como é que foi a experiência de migrar para o setor público e trabalhar? Essa sua formação te ajudou? Como é que foi? E 2 anos e meio de pedagogia. E quando eu estava fazendo doutorado aqui, eu estava fazendo pedagogia aqui também ao mesmo tempo, né? Para ver os dois lados, né? O lado mais técnico de gestão, de monitoramento de dados e a parte pedagógica mesmo, né? Então foi muito legal. Eu vejo que importa, né? E isso é muito importante, porque assim, o que a gente está discutindo é justamente planejamento. E claramente, né, imagino que aqui a maioria seja, né, contadores, economistas, administradores, né, e o pessoal do curso de finanças. Eles são treinados para ter planejamento, ter organização, ter decisões mais técnicas, então isso ajuda muito de ter o raciocínio, né, o mindset nesse sentido. É claro que na gestão pública, o componente legal, né, o legal de legalidade, o componente jurídico, ele é muito forte. Tanto é que eu posso dizer o que eu mais aprendi trabalhando em uma prefeitura foi direito, né? Eu tenho que ficar lendo lei o tempo todo. Meu dia a dia é ler lei, né? Se eu posso fazer aquilo ou não posso fazer aquilo, né? E se eu não posso, eu tenho que construir a lei, né? E se já existe a lei, eu tenho que fazer o decreto para regulamentar aquilo que eu preciso. Então é mais ou menos isso que eu trabalho na Secretaria de Fazenda, né, e na Prefeitura como um todo. Mas, de fato, acho que a maioria das profissões são assim agora, né? O mais importante é você criar o raciocínio lógico e, no dia a dia, e saber buscar informação, né, com locais de confiança, né? Porque o ChatGPT e esses aí são muito interessantes, né? Por incrível que pareça, faz pouco tempo que eu comecei a utilizar. Mas se você não tem a bagagem de confirmação, você entra numa fria. Ele te coloca numa fria, né? Mas é isso. Eu acho que o mais importante é criar o raciocínio, né? E saber buscar informação. Obrigado. Excelente. João, sua pergunta é muito boa e é importante, acho que trazer isso, aproveitar a pergunta para fazer, né, uma mensagem final, que é justamente o processo de formação de pessoas que a gente precisa no setor público. Né? O servidor público, a pessoa que a sociedade espera no serviço público, bem preparada, formada, motivada, né, etc. Isso faz parte, sem dúvida nenhuma, de pessoas aí engajadas pelo trabalho, engajadas em participar, né?
e lidar com o público, oferecer o melhor serviço público. E assim, eu trabalho há mais de 20, sei lá, 5, 7 anos com o setor público, com muitos órgãos. E assim, eu tinha uma visão, acho que a maior parte que não conhece o setor público tem uma visão crítica sobre o setor público, né? Errada. Né? Porque eu acho que, não trabalha, etc. Então, venha para o setor público. Trabalha bastante no setor público. Mas então, nós precisamos disso, né? Posso complementar? Até é curioso. Descobri isso lá na Fazenda, né? Eu descobri que lá na Fazenda, aqui, né, na Secretaria da Fazenda de Ribeirão Preto, não sei se é verdade, eu tenho vocês aí agora para ver. Criaram até uma gratificação, porque preciso trazer gente para fazer, porque ninguém queria trabalhar na Fazenda, porque trabalha demais, né? Ninguém queria trabalhar na Fazenda, porque trabalha muito. Mas é muito legal o setor público. Eu vim da iniciativa privada, eu trabalhei no Banco Itaú, em São Paulo, lá na sede, trabalhei na Suzano Papel Celulose, que é a maior empresa do mundo de papel celulose. Então eu tenho uma passagem legal, assim, fiz todos o lado que normalmente o pessoal daqui, né, cumpre, né, de processo de estágio, processo de trainee. Então eu fiz esse papel também e foi muito legal. Aí chega acho que um momento de vida, né, que você pensa em algumas outras possibilidades que não só assim profissionais, né, de voltar para sua casa, de voltar para o interior, de dedicar um pouco mais ao estudo, né? Foi um momento que eu entrei mais para a área acadêmica e caí de paraquedas no setor público e é uma coisa muito legal no sentido de propósito também. Você vê algum serviço público se concretizando, assim, uma escola legal, assim, um hospital bonito. Uma coisa que, assim, eu sou barretense, então eu sou um pouco barrista, né? Mas tem um hospital de amor lá, que é de tratamento de câncer, é uma coisa linda, né? Então, você vê um serviço público, né? Gratuito, assim. Você entra no hospital lá, é tudo bonito, a pessoa é bem tratada, então é uma coisa que é legal de ver, né? Então, se todos os municípios pudessem, né, também avançar nesse sentido, ali é uma fundação privada, não é especificamente da prefeitura, mas é um serviço público, né? Ele é financiado pelo SUS. Então isso é muito prazeroso quando você vê uma política pública se concretizando de maneira eficiente, né? Então é algo legal também de caminhar. Excelente. Encaminhando aqui para o encerramento, eu agradecer novamente o secretário, o professor Fernando Oliveira Soares, está aqui conosco, pacientemente aqui apresentando a sua experiência, enfim, visão aqui sobre a cidade de Ribeirão Preto, experiência anterior. E para caminhar para o encerramento, vamos fazer aqui a cerimônia de entrega do certificado. Eu vou convidar o João Domingues, pode ser, João? Você, por favor, entregar o certificado aqui para o secretário. Pelo reconhecimento aqui. Muito obrigado novamente, Fernando. Pode tirar, entrega para ele aí. Vou tirar uma foto. A gente sempre faz aquela foto bacana. Vamos tirar a foto lá, João. Obrigado, João. Bom, o evento, então, Diálogos com a Comunidade, ele é realizado constantemente, né? Agora a gente retomou bastante esse ano com vários eventos e esperamos encontrá-los novamente aqui, quem é de fora aqui, que nós estamos recebendo. Sempre é divulgado a quem participou aqui já recebe no meio list, a não ser que peça para não receber mais, né? Então, agradecemos novamente a participação e com a Prefeitura de Ribeirão Preto, sem dúvida, sempre portas abertas aqui. Em breve, quem sabe, novas parcerias aí, a gente pode estar divulgando aqui com a Universidade de São Paulo. Fernando, novamente, obrigado. Encerramos aqui o evento, gente.